Provérbios no capítulo 5. Eu não vou tratar de todo o provérbio nesta manhã. Esse provérbio, esse capítulo, ele é diferente de da maioria dos outros provérbios, porque nele o pai ou os pais, eles estão dando instruções da parte de Deus específicas para o filho que já está prestes a se tornar um adulto ou uma adulta e, obviamente, consequentemente, ter um envolvimento emocional, afetivo e um relacionamento completo com o seu cônjuge. E se um dia você pudesse ler o livro de Provérbios inteiro em uma sentada só, você ia perceber que Provérbios fala mais do que qualquer outro assunto. Ele fala sobre essa questão do envolvimento de um jovem ou uma jovem com o seu parceiro, namorado, noivo, esposo ou esposa. É impressionante as várias abordagens que Provérbios oferece neste sentido. E esse aqui é um modelo apenas, é uma abordagem. É a primeira que aparece no livro. Nós vamos então tratar dela. Provérbios 5 diz assim a palavra de Deus: Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Por quê? Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso, amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. E os seus pés, eles descem à morte. Os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho meu, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outrem a tua honra, nem aos teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase me achei de todo mal, em todo mal, que sucedeu no meio da assembleia da congregação. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora das tuas fontes e pelas praças os ribeiros de água? Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegre-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Por quê, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido, ele cambaleia. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Muito obrigado a Deus pela tua palavra. Pedimos que o Senhor aplique-a em nosso coração. Não somos capazes por natureza de entendê-la. Precisamos que o teu Espírito, o mesmo que a inspirou, possa nesta hora trazer-nos entendimento,
abrir nossos corações e preparar o solo do nosso coração para receber a boa semente. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, irmãos, esse texto ele é realmente curioso. Ele muda o tom da conversa. Nós íamos tratando em Provérbios de como cuidar da criança, no caminho que ela deve andar. E, às vezes nós temos essa impressão de que o livro de Provérbios são instruções de como você cuidar das crianças, né, ainda pequenas, mas, como eu disse, Provérbios ele está bem mais preocupado a lidar com o jovem adentrando a sua fase adulta. E aqui, neste caso, ele está tratando dessa mulher, a tradução nossa coloca a mulher adúltera. Mas a palavra adúltera, ela na verdade a gente sabe que ela é adúltera por causa daquilo que ela vai fazer mais adiante. Mas se fôssemos traduzir literalmente, seria uma mulher estranha ou uma mulher estrangeira. É esse o significado da palavra adúltera aqui no texto. Então, o desafio desses pais, diz o texto, é que o filho ouça os seus ensinos para que ele preserve a discrição. Veja no texto que nós lemos, no versículo 2, esta é a motivação inicial. Preservar a discrição. E esse é um ponto importante porque nós pais e vocês filhos que estão aqui me ouvindo e provavelmente às vezes próximo ou do lado dos seus pais, todos nós pais fazemos um investimento caríssimo, muito mais caro do que tudo que nós já gastamos com alimento, com roupa, com sapato, com escola, mas é o investimento moral em criar nossos filhos para que eles permaneçam nos caminhos do Senhor. E esse é um investimento alto porque ele às vezes custa aquilo que nós temos e aquilo que nós não temos. Custa a disposição que nós temos e a disposição que nós não temos. Sabe Deus de onde nós tiramos disposição para ainda às vezes passar noites em claro discutindo com o filho ou com a filha a respeito de um ponto que para nós é pacífico, mas não consegue entrar na cabeça daqueles filhos que agora caminham para a fase adulta. E às vezes a gente pede, oh meu Deus, dá-me paciência, dá-me saúde para conseguir ainda preservar na vida daqueles que eu tanto amo as virtudes que levarão esse filho ou essa filha a chegar até Deus, até os céus e não as portas do inferno, como o texto menciona aqui. Portanto, o texto ele fala de uma perspectiva para alguém que ainda não se envolveu com nada perigoso e nada grave. Ele diz que ele quer que o filho ouça para preservar, para conservar a discrição. Então não é um texto que dá dicas de como você restaurar um filho que já está envolvido com todo tipo de coisa. Não é um texto para isso. Ele é um texto para mostrar como você preservar. Obviamente a gente pode também aprender e tirar lições a partir disso para ouvir e ensinar outras pessoas. Mas veja então que a preocupação maior desse pai e dessa mãe ao instruir esse jovem, jovem aqui, tanto homem como mulher, aqui eu quero só abrir um parênteses, que às vezes na Bíblia há vários lugares, no caso em Provérbios, é somente o jovem, o rapaz, que envolve-se com a mulher, ou a mulher adúltera, ou a prostituta, ou a estranha. Isso não significa que as moças daquela época não se envolviam com esse tipo de relacionamento. Não, irmãos, da mesma maneira que nós tomamos lição e aprendemos de instruções que o Senhor Jesus deu para Tiago, para um dos apóstolos, todos nós, homens e mulheres, tomamos aquela lição para nós. Da mesma maneira, a instrução que é dada aqui para um filho vale para uma filha. Da mesma maneira que tem mulheres adúlteras, tem homens também. Então, é uma lição de forma geral. Mas nesse texto, então, fechando parênteses, a instrução é dada nessa perspectiva
E a maior preocupação desse pai, nesse ponto, é essa. É o dia em que ele irá encontrar essa mulher, vamos chamá-la de estranha por enquanto, não vamos julgá-la antes do tempo. O dia que o meu filho ou a sua filha encontrar a mulher ou o homem estranho. Quem são, essas pessoas estranhas que irão encontrar os nossos filhos e as nossas filhas? O texto aqui descreve, a partir do versículo 3, algumas características do que é esse homem estranho, essa mulher estranha, que inevitavelmente irá encontrar os nossos filhos no caminho da vida adulta. O versículo 3 nos diz que essa pessoa estranha, ela é marcada por aquilo que ela fala, os seus lábios destilam favos de mel. No caso aqui, da mulher adúltera, destilam favos de mel. E não é só a questão dos lábios, mas também as suas palavras. Se você olhar, por exemplo, olhe comigo no capítulo 7, ainda de Provérbios, lá no capítulo 7 de Provérbios, quando descrevendo também a mulher adúltera, a partir do versículo 20, volta uma descrição. E observe que uma das coisas que o pai, ele teme, capítulo 7, a partir do versículo 24, ele volta nessa mesma direção e diz, para que te guardem da mulher vil e das lisonjas da mulher alheia. Olha só, o texto agora já traduz como mulher alheia e não como adúltera, mostrando então que adúltera a gente sabe é por causa daquilo que ela faz, mas literalmente seria essa a expressão aí. Diz para não cobiçar no teu coração a sua formosura. Excelente texto, pais, para você instruir qualquer amigo, sobrinho, pessoa a respeito da crescente onda propagandista da pornografia. Essa é uma instrução clara, você não cobiçar no seu coração a formosura da mulher alheia ou da mulher adúltera. E nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é o pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vidas preciosas. E aí o texto vai descrevendo, e mais adiante, quando o pai quer descrever especificamente a situação que o filho estará envolvido, veja no capítulo 7, no versículo 6, ela diz assim, que o pai, ele estava olhando da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu vi entre os simples e descobri entre os jovens um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha. É exatamente aquilo que ele disse para o jovem não fazer, não anda, nem passe perto do lugar onde você pode encontrar esse tipo de gente. E agora, a situação já foi ensinada, e o pai agora, olhando pela veneziana da janela, como é que o filho vai fazer lá fora? E diz aí que ele fez exatamente como ele disse para não fazer. Estava lá, indo e voltando, na frente, passando na rua da mulher, que o pai sabe que não vai dar em nada que preste. E diz o versículo 8 que ele ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. E à tarde do dia, e no crepúsculo, já estava anoitecendo. O que esse rapaz está fazendo nesse caminho? E eis que a mulher sai ao seu encontro. É lógico. Para lá e para cá, na frente da casa dela. Presa fácil. E ela sai ao seu encontro, já com vestes de prostituta. Ela não é prostituta, ela tem um marido, mas ela se prepara como? É astuta. Astuta de coração, ela é apaixonada, inquieta, cujos pés não param em casa, ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. E aí vem o texto que diz, aproximou-se dele e o beijou. Aí pronto.
Aí daí para frente, ela diz que de cara imprudente ela já começa a falar várias coisas. De modo que, voltando então ao nosso texto, no capítulo 5, a preocupação desse pai não é só com a questão dos lábios, porque os lábios falam coisas, falam lisonjas que podem envolver em enveredar os nossos filhos por caminhos maus, mas o pai e a mãe, eles estão, no caso aqui, preocupadíssimos, porque no dia que esse jovem ou essa jovem cobiçar os lábios desse ou dessa estranha, eles sabem que um novo relacionamento começará e várias coisas vão mudar. E também as palavras, não são só os lábios que destilam favos de mel, isso é uma mentira, mas é assim que os pais estão descrevendo para os filhos, é assim que eles sabem que o jovem, às vezes, ele pensa que é. Não é assim, mas destilam favos de mel, é como se destilassem favos de mel. E as suas palavras, elas são mais suaves, tá? Aquilo que é falado, aquilo que é conversado. Eu gosto, irmãos, de ver jovens conversando. Às vezes, quando eu estou no transporte, né, no trem, pessoas conversam desde que entram no trem até sair, não param de conversar 1 minuto. E jovens, né, conversando e sorrindo. Eu acho isso tão bonito. Eu acho isso tão bonito, jovens conversarem um com o outro, sorrirem, darem gargalhadas a respeito daquilo que eles estão falando. Isso é importante, porque nós, seres humanos, fomos feitos para comunicar um com os outros. É uma pena que à medida que nós vamos tornando adultos, a gente vai perdendo, às vezes, o tempo e o interesse. E geralmente no trem ou no ônibus, pessoas mais adultas, elas não conversam e os jovens conversam demais, né? Eu acho isso uma maravilha, isso é muito bonito. Mas esses pais, eles estão alertando esses filhos de cuidado com as palavras, com as histórias dessa pessoa estranha que você encontrará na sua vida. Por quê? Por quê? Essa é a pergunta que os nossos filhos vão fazer imediatamente que você levantar esse assunto. Por quê? O que o senhor tem contra o meu amigo, a minha amiga? Só porque ele é assim? Só porque ele é assado? Esse é um preconceito que o senhor tem, que a senhora tem com respeito do meu amigo ou da minha amiga. Não é não, irmãos. A Bíblia diz que uma coisa que nós, quando somos filhos, não conseguimos ver é o fim das coisas. E jovem que está aqui nesta noite, nessa manhã me ouvindo, seus pais, seus líderes conseguem ver o fim, não é porque eles são profetas e eles são adivinhos. É porque eles já viram essa história começando e terminando muitas vezes. Não precisa ser profeta, não precisa ser adivinho, para você saber que algumas coisas vão terminar de um jeito que é inevitável. Diz o texto no versículo 4, o fim dela. O problema, meu filho, é o fim dela. O beijo dela pode ser doce como mel, as suas palavras podem ser suaves, mas o fim dela, é aí que está o perigo, é amargoso. E mais do que isso, a língua dela, a conversa dela é como uma espada de 2 gumes. E nessa conversa, ela não percebe que os seus pés descem à morte, ela está caminhando para a morte. Os seus passos conduzem-na para o inferno. É isso que você está ganhando em seguir esse tipo de gente. E ela não pondera essa vereda, e aliás diz o texto que ela anda errante e não sabe. É isso que eu acho interessante. Se ela pelo menos soubesse que ela estava errando, mas ela não sabe. E se ela não sabe, ela não vai admitir isso. Portanto, este é um ponto que o pai e a mãe em Provérbios, e eles falam aqui a sabedoria de Deus. Eles não estão dando conselhos aqui que eles aprenderam com os pais, com os avós, com os bisavós. Não. Esses pais aqui em Provérbios são pessoas que Deus
usou para comunicar instruções que sirvam de maneira bem prática para a vida dos nossos filhos. E uma coisa que todos nós queremos para os nossos filhos, às vezes até mais do que para nós, é que os nossos filhos cheguem até as portas do céu. Às vezes, poderíamos até pensar, Senhor, se eu puder deixar eu para fora, mas coloque meus 2 filhos, meus 3 filhos lá no céu, juntinho do Pai, para sempre. A gente não pode fazer isso, e o máximo que a gente pode é implorar com eles e instar com eles até um certo ponto, porque vai chegar um momento que isso também não terá mais o mesmo peso como teve no passado. Portanto, essa é uma instrução importantíssima. Todos nós, pais e filhos, queremos chegar e não queremos ser conduzidos ao inferno. E nós precisamos saber disso. Existem pessoas com as quais nós andamos, atrás das quais nós caminhamos, elas estão nos conduzindo para o inferno. O que é isso, reverendo? Só porque a pessoa não é crente, eu não estou falando da pessoa ser crente ou não. Eu estou falando de você ter companhias, de você ter envolvimento com pessoas que, além de não partilharem do Evangelho e da fé em Deus, são pessoas que às vezes, no meio da própria igreja, estão caminhando, e por causa do relacionamento que é construído, são pessoas que estão caminhando. E você não se iluda que no meio do povo de Deus também haja pessoas que não são pessoas do povo de Deus. No famoso encontro, quando Jó ele é descrito, diz lá no início do livro que num dia em que os filhos de Deus vieram para apresentar-se diante de Deus, veio junto quem? Satanás. Eu não estou dizendo que Satanás está aqui na igreja de Santo Amaro hoje. Tomara que não. Mas ele não precisa estar, ele tem vários representantes que ele pode enviar e faz o serviço igual ou pior. Então, a advertência, ela vale para todos nós. Em primeiro lugar, todos os pais e mães querem manter a discrição no filho, que é um investimento feito de longas datas. Desde que o filho ou a filha nasceu, pela primeira vez foi amamentado, até quando o pai ou a mãe entregam o filho ou a filha para a vida adulta, há um investimento aí que foi feito. E nenhum pai, nenhuma mãe quer jogar isso no lixo. E é por isso que o texto diz que esses pais, eles querem conservar essa discrição, ou seja, essa virtude no filho para que ele adentre a vida adulta sem comprometer a sua vida, a sua moral e nem a moral alheia. Em segundo lugar, nesse ponto da vida, a principal preocupação que esses pais têm é com o encontro dos dois sexos. Isso mudará completamente todos os valores, às vezes, que o seu filho ou a sua filha tem. O dia que ele ou ela encontrar com alguém, isso vai ter um impacto grande na vida de todos, às vezes na família. E em terceiro lugar, por último, é a questão, então, do fim amargoso que, às vezes, esses relacionamentos trazem. Então, eu oro a Deus e peço a Deus que o Senhor nos dê ainda muito tempo, dê boas palavras aos pais e dê também bons ouvidos aos filhos para que essas instruções elas sejam ouvidas. Queremos que a igreja de Santo Amaro seja daqui a 20 e 30 anos uma igreja formada por homens e mulheres de Deus melhores do que nós que estamos aqui hoje. E que a igreja seja uma igreja vibrante, seja uma igreja que tema o Senhor e que seja uma igreja, sobretudo, fundada e formada com os nossos filhos. Que alegria poder, irmãos, ver daqui a 30, 40 anos, todos nós aqui já de cabelos bem brancos, sentados ali, não conseguindo nem ficar de pé direito. Mas os nossos filhos lá na frente, conduzindo a igreja, aí às vezes melhor do que nós fizemos. Isso é uma alegria muito grande. Que Deus possa nos dar esse privilégio e que possa nos dar
essa bênção, não por causa de nós, mas por causa do seu próprio nome, para que o reino dele cresça e prevaleça neste mundo. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê, então, a capacidade de fazer isso que esse texto nos desafia. Não somos capazes, ó Deus. E em alguns casos, já tentamos isso várias vezes, sem sucesso. Mas, ó Deus, não nos deixe desistir, queremos continuar. E mesmo que não for nós, ó Deus, não traga outros pais para instruir nossos filhos, se este for o caso. Porque estamos mais interessados é que eles sejam instruídos. Se por nós ou por outros, não interessa. Queremos vê-los todos chegando, não às portas do inferno, mas às portas do céu. Pedimos isso a Deus em nome de Jesus, aquele que morreu na cruz para que tivéssemos vida abundante. É em nome dele que nós oramos. Amém.